Sejam bem-vindos às Conversas do Fim do Mundo. O viajante desta semana realiza aventuras solidárias e a última foi pedalar do ponto mais a sul de África, o Cabo Agulha, até ao ponto mais alto do continente africano, o Kilimanjaro. A aventura durou quase 50 dias e teve muitas peripécias. Vamos querer conhecê-las todas. Pedro Bento, bem-vindo às Conversas do Fim do Mundo. Olá, João, muito bom dia. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Ora, já é a segunda vez, és um repetente. Porque parece que sim, já é a segunda vez. A primeira vez foi em 2020, estava eu com um grande camadão de Covid. Estava tudo na altura. E foi depois da tua viagem solidária Almeirim, Nepal, 72 dias. Depois resultou também num livro, não foi? Foi, também resultou num livro que tem o título de 10.000 km a pedalar, 72 dias. Foi o tempo que eu demorei a fazer os 10.000 km. Valente. Esta tua última aventura solidária já foi um bocadinho mais curta, ainda assim compridinha, 50 dias. Foram 47, não é? Mais ou menos. Mais ou menos. Isto também é assim, os anos também vão passando, ficamos mais velhos, mais cansados, então temos que reduzir a distância. Ainda assim, quantos quilómetros pedalaste desde o Cabo Agulha, na África do Sul, até ao Kilimanjaro? Foram 5.000 km e depois foram ali mais 150, talvez, até chegar ao topo do Kilimanjaro. Portanto, mas, arredondando as coisas, foram 5.000. Sempre sozinho? Sempre sozinho, que é assim que eu gosto de pedalar. Porquê? Epá, eu sempre vou no meu ritmo, não tenho que ir no ritmo de outras pessoas e isto às vezes, e também assim, muitas vezes já não me dou bem comigo próprio, não é? Uma pessoa já se chateia às vezes com determinadas situações e se for com outra pessoa, se calhar os atritos são muito mais. E assim vou descansado, tranquilo, se quiser parar, paro, se quiser andar mais rápido, ando mais rápido. E vou com os meus pensamentos. Vais também, na tua, não é? Também consigo lidar muito bem comigo próprio. A África era o continente que te faltava, não é? Sim. Conta lá rapidamente as aventuras solidárias que já realizaste até hoje, Pedro. Até hoje, é assim, fiz a primeira aventura solidária que foi de Almeirim até Katmandu. Depois tive uma segunda que foi só fazer de Katmandu até ao campo base do Everest. Tive outra que foi fazer Equador até Ushuaia, que é a cidade do fim do mundo, que essa foi há 2 anos, e tive agora esta, que foi fazer então a ligação do Cabo Agulha então até ao topo do Kilimanjaro. Muito bem, vamos falar então sobre essa última aventura solidária. Se restar tempo depois falamos da outra do Equador até o Ushuaia. Portanto, começaste na África do Sul, e aí foste tu para norte, não é? Botsuana, Zâmbia e Tanzânia, certo? Certo. Exatamente. Dormias onde, Pedro? Era onde conseguia. Cheguei a dormir, inclusive, em casas que estavam à venda. Não conseguia encontrar local para dormir, então entrava pelas casas e dormia na parte de trás das casas, ali com o saco de cama. Nem sequer montava a tenda, que não havia necessidade. Mas dormias dentro das casas que estavam à venda? Não. Dormia fora dos alpendres, ali nos quintais. Como estava vedado, uma pessoa entrava, ia lá para trás e ninguém dava por nada e estava ali completamente descansado. Também dormia sempre, eu tentava sempre chegar de albergue a albergue, muitas vezes aquilo nem era albergues, eram sítios para ficar, não é? Essa era a minha principal preocupação. Tive também um dia em que fiquei aliás, era para ter ficado numa torre de telecomunicações, mas depois, entretanto, houve uma peripécia que contarei mais para a frente. Posso contar agora? Conta já. Conto já. A ideia era ficar numa torre de telecomunicações. Sim. Onde é que foi isso? Isto no Botsuana. No Botsuana. Sim. Isto porquê? Porque existia ali uma grande diferença de quilómetros, eram aproximadamente 210, 220 quilómetros, e era quase impossível eu chegar de um local ao outro. E isto tinha que atravessar todo o parque de Pandamatenga, ali no Botsuana, uma reserva que nem sequer tem controle nas fronteiras, qualquer pessoa pode passar e também qualquer animal pode cruzar a estrada. E até foi nessa estrada que eu encontrei também elefantes selvagens, veados, girafas. Já vamos falar dos animais. Mas então foste dormir a uma torre de telecomunicações? Era para ir dormir. O que aconteceu foi que, quando eu estive a analisar a torre, vi que as vedações estavam todas em baixo, por causa dos elefantes que mandaram as vedações todas abaixo, e então decidi ir para outra torre.
Epá, mas quando eu vou a deslocar-me para outra torre, já estava aqui mais ou menos 4 da tarde, 4:30 da tarde, e já estava a ficar assim meio lusfusco, e eu estava ali a pensar como é que havia de fazer, e estava ali também a beber um bocadinho de água, quando me surgiram duas pessoas, por acaso eram dois homens ali do Zâmbia, que não me permitiram andar mais de bicicleta. Epá, eles chegaram ao pé de mim e disseram-me: mas o que é que tu estás aqui a fazer? E, pá, olha, eu simplesmente estou aqui a descansar um bocadinho, quero ir fazer mais 30 km de bicicleta para ficar ali numa torre. Pá, nem penses, tu tens que sair daqui, isto está a chegar à altura dos leões se aproximarem da berma da estrada, porque eles vêm agora, é a altura de caçar, os animais vão regressar aos sítios para dormir. Pá, e eles fazem aqui grandes esperas aqui junto à estrada, tu não podes ficar aqui, tu tens que ir connosco. E tu imaginaste na condição de bife? Não, nem pensei que eles estavam a gozar comigo, a sério, pensei que eles estavam a gozar comigo. E eu disse: não, eu vou andando. Não. E enquanto eu estava a dizer que não, que queria continuar, já eles estavam a meter a bicicleta dentro do caminhão, e eu depois fui com eles e acabei por fazer ali 60 km no caminhão com eles. Epá, e depois cheguei à conclusão que foi o mais acertado de fazer, porque realmente houve ali uma zona que passámos em que se via os babuínos a cruzar a estrada. Uau! E também ali alguns veados, e via-se ervas de 2 metros de altura, e era aí que eles se escondiam quando esperavam pela caça. Pronto, então eu achei que tinha sido a decisão acertada. Ok. Quem te ouve já está a pensar: este tipo é completamente louco, porque quer dizer, quem é que se mete numa bicicleta e vai para a savana pedalar, não é? Porque a probabilidade de se cruzar com um leão é muito elevada, ou não? Epá, viste leões? Eu não vi leões. Não viste. Lá está, não os vi. Okay. Ou seja, mas a probabilidade de cruzares com um leão é muito grande, ou não? Sim, os locais dizem que sim, ainda por cima ali na zona de Kassan, que era ali um bocadinho junto à fronteira do Botsuana com a Zâmbia, eles diziam que andava ali 2 casais de leões que andavam muito mais próximo da povoação e que era para eu ter cuidado. Epá, mas eu sempre pensei que isto eram eles a querer colocar medo nos turistas. Eu encaro sempre as coisas um bocado desta forma. Eu penso: os gajos querem, estão a gozar comigo, estão a gozar com a minha cara. Mas depois, começas a perceber que não, até porque depois, já vou falar com os animais, quando me cruzei com os elefantes, e vi que não, que os animais circulam livremente e que a qualquer momento eles podem te atacar. Inclusive eu tinha um turista alemão, isso até passou nas redes sociais e em algumas notícias. Um turista alemão, 1 mês e meio antes, tinha sido morto por um elefante, porque os elefantes tinham crias. E ele aproximou-se demais e eles atacaram e mataram o turista alemão. Ok, portanto cruzaste com elefantes? Sim, com veados, com girafas. Ainda vi gorilas na África do Sul. Viados não deviam ser bem viados, coisas parecidas, não é? Nós chamamos viados a tudo, não é? Exato. Viados é geral. Há coisas que saltam e têm 2 chifres grandes, são tal viados. igual. Que nos perdoem os ouvintes biólogos. Mas pronto, então, girafas, estava a dizer girafas, elefantes, babuínos. Ok. E uma coisa que me fascinou foi ter visto gorilas na África do Sul. E assim, via à distância, via a 200, 300 metros de distância, mas consegui gravar ainda e consegui perceber que realmente eram gorilas, e eu não estava nada à espera de ver gorilas ali naquela zona da África do Sul. Pronto, e posso dizer que vi, apesar de ter sido a 200 metros, mas vi, tenho as filmagens a comprovar que vi. Portanto, há provas disso. Não é basófia. Nada disso. Olha, ias protegido para um encontro? Não, a gente nunca vai protegidos para isso, até porque nós nunca sabemos. Sei lá, um apito, uma pistola de alarme, qualquer coisa? Não, nunca levo nada, levo só a minha faca de plástico, que é para comer à noite. A MacGyver. Tal e qual. Não, mas é engraçado que eu costumo dizer isto muitas vezes. Eu nunca tenho um plano B, só tenho um plano, que é seguir em frente. Porque eu nunca sei o que é que me vai acontecer, não é? Portanto, não posso estar a dizer: eu tenho o plano A, o plano B, o plano C, não sei o que é que me vai acontecer. Então, na altura, tenho que reagir à situação. É assim um bocado que eu funciono. Não? Ok. Pedalaste muitos dias sozinho, sem ver ninguém, por essa África fora? Sem ver ninguém, é assim, vê-se sempre pessoas todos os dias. É? É. Locais, vês todos os dias locais, mesmo nas zonas mais inóspitas, vimos locais. Existe ainda, assim, estradas, imagina, 500 ou 800 quilómetros de estrada de terra batida, contínua, no meio de savanas, e eu estava sempre a ver pessoas. Havia alturas que sim, inclusive, horas sem ver ninguém, não é? Okay. Mas de vez em quando aparecia crianças de 4, 5 anos com uma vara de porcos, com ovelhas, com cabras.
sobrevivendo à agricultura, não é? Então ia tendo sempre estes encontros esporádicos com estas pessoas. E eram sempre encontros espetaculares, porque eles ficavam fascinados por verem ali um ciclista, até porque assim, eu normalmente vou sempre com equipamento como se fosse fazer uma prova. Vou de calções, com jersey, com licra, calção, vais de licra, vestido de licra. Eu vou como se fosse fazer uma prova, entende? Porque eu quero ir o mais rápido possível e o mais leve possível, então vou sempre assim. Mas como é que viajas com a tua bicicleta? Já agora, para quem é mais aficionado do ciclismo, viajas com alforjes atrás ou vais com um setup, uma configuração mais pequenina? Uma configuração mais pequena, eu vou com o mínimo dos mínimos possível. Lá à frente levo um alforjezinho pequenino, no guiador, que é para levar, basicamente, esse leva a roupa. E depois tem um que se coloca no meio do quadro. No quadro, assim, uma bolsinha triangular, que é só para levar umas barritas, umas bananas, que é o que me vai alimentando durante o dia. É o que vai ali à mão, não é? Sim. Entre os bidões. Sim, porque eu sou para normalmente para almoçar porque a minha ideia é sempre fazer o mais rápido possível. Pronto. Às vezes até digo que sou um bocado estúpido por isso mesmo, porque podia aproveitar um bocadinho mais as paisagens e tudo mais, mas como eu vou sempre com o tempo controlado, é tentar sempre ir o mais rápido possível. E depois atrás tenho então um apoio, onde tenho a tenda, tenho o saco de cama, tenho uma colchonetezinha pequenas, daquelas mais pequenas, de encher. Para não dormir diretamente no chão. Sim. E depois tenho um alforjezinho que agarra ao espigão do selim, e que é tipo um tubo. Sim. Parece um rabo de vespa, não é? Exatamente, parece isso. É só o que eu tenho, não tenho mais nada. Não levo mais nada. És mesmo... Vou mesmo light. Muito leve. Não levo alforjes. Quantos quilómetros fazias por dia, Pedro? Dependia. Eu tive um dia que cheguei a fazer 160 quilómetros num dia. E tive dias que fiz 80, 60. Pronto, dependia das situações que me aconteciam. Houve um dia que eu apanhei uma intoxicação alimentar. Eu não acho que tenha sido uma intoxicação alimentar, mas sim mais uma paragem de digestão. Porque eu já não comia assim há muito tempo. E então fiquei num sítio em que podia realmente comer um bocadinho mais. Até tive direito a sobremesa. A barriguinha da miséria, foi? E foi lá assim num sítio, mesmo no meio de uma reserva natural. E era o único sítio que havia ali na zona. Só que é um local mais turístico. E então os preços eram muito elevados, era daquelas cabanas que tu vês no meio da selva e tudo mais. Eu lá consegui chegar, lá consegui negociar com eles, baixei o preço muito mesmo, ou seja, eles estavam a pedir na altura 120 euros por uma noite, eu fiquei lá por 30 euros com um jantar incluído. Uau! E eu aproveitei... És bom regatear. Sim, fiz ali um bocadinho, quero Quando precisar de comprar um carro, vens comigo. E então o que é que aconteceu? Acabei por comer muito, comi muito, estava-me a saber bem, e depois nessa noite tive uma paragem de digestão, e era 2 da manhã e eu andava aflito, a pensar que tinha apanhado malária, não é? Porque eu cheio de transpiração, cheio de suor, e assim, já apanhei malária, estou tramado, não sei. Mas não, foi só paragem de digestão. Foi assim a coisa mais difícil que tiveste a ultrapassar nesta viagem de 5.000 km de bicicleta, Pedro? Não. Tive coisas muito mais difíceis de ultrapassar. Tive, até mesmo no próprio terreno, passei sítios muito complicados, subidas muito longas, mas tive uma situação também complicada, onde fui atropelado por um caminhão. Bolas! Atropelado, albarroado, como queiram chamar, né? Barrido da estrada completamente. Caramba! Isso foi onde? Isto foi na Zâmbia. Ali, uma estrada que... Mas ficaste bem? Fiquei bem, andei 5 dias sem conseguir mexer o braço direito, mas depois a coisa foi evoluindo no bom sentido e consegui recuperar. Muito bem. Olha, na segunda parte vais-nos explicar em nome de quê e de quem é que realizaste esta aventura solidária que te levou a pedalar do Cabo Agulha na África do Sul até ao topo do Kilimanjaro. Sim, porque tu pedalaste até ao topo do Kilimanjaro, não foi? Também levei muitas vezes a bicicleta às costas, não foi bem a pedalar. Mas ela foi lá acima, foi lá acima, foi? Isso muito foi, bem. Foi já nos vai explicar em nome de quem e de quem realizaste esta aventura solidária. Para já abrimos o álbum de viagem. Pedro Bento, trouxeste ou tens contigo algum objeto que tenhas trazido desta viagem realizada em África, 5.000 km a pedalar no continente africano? Eu, todas as viagens que eu faço, tenho sempre a tendência de trazer uma pequena pedra do sítio mais alto por onde eu passo. E neste caso foi do topo do Kilimanjaro. Trouxe uma pequena pedra,
do topo do Kilimanjaro e que guardo lá como recordação, é como se fosse o troféu ter chegado lá acima de bicicleta. Sim, pá, eu dou muito valor a isso. E depois é o facto Tens muitas pedrinhas em casa? Tenho. Tenho algumas, já tenho uma do campo base do Everest, já tenho uma do... Tenho algumas montanhas já. Boa. Sim. E passas por elas e olhas... Parece que há sempre alguma que tem uma conexão contigo. Tu olhas, vais a olhar e tanta pedra, mas há ali uma que... São assim tantas? São imensas, mas depois há sempre ali uma que cria uma conexão. Que diz, é esta que eu vou levar. Não sei porquê, não me perguntes porquê, mas é... portanto, ok, já percebi. Não é uma pedra qualquer, é alguma pedra que me chama a atenção. Sim. E que eu olho, esta pedra está-me a dizer alguma coisa. E é essa que eu vou levar. E essa que tu trazes. Sim. E tens muitas em casa? Já tenho algumas. Sim, mais ou menos. Umas 20. Umas 20? Sim. Também não posso apanhar uma pedra em todos os sítios. Se eu quero ir leve, não posso agarrar em pedra. Até porque são sempre pedras pequenas. Não és uma pedreira ambulante. Exatamente. Estamos à conversa com o professor Pedro Bento. Fazemos aqui uma curta pausa nas conversas do fim do mundo. Regressamos já a seguir. Até já! Estamos de regresso para a segunda parte das conversas do fim do mundo, esta semana com o professor de Educação Física Pedro Bento. Vem de Almeirim, mas foi pedalar que nem um valente para a África. Ele foi do Cabo Agulha, na África do Sul, o ponto mais sul do continente africano, até ao topo do Kilimanjaro, o ponto mais alto do continente africano. Pedro, esta viagem, tal como as outras anteriores, as 3 outras anteriores, eram viagens solidárias. Esta viagem em específico no continente africano foi realizada em nome de quem e do quê? Para ajudar quem? Ok. As minhas viagens são quase todas, para já até agora foram todas, sempre, com uma causa solidária em comum, que é as crianças no Nepal. Que eu identifico muito com o Nepal e desde a primeira vez que lá estive que tento sempre angariar fundos nas minhas aventuras para ajudar essas crianças. Porquê especificamente o Nepal? Porque eu fui lá em 2016, um ano depois do grande terremoto de 2015, e ainda vi crianças numa situação muito precária, nomeadamente tocou-me imenso, e depois fui tendo cada vez mais conhecimento, porque fui conhecendo pessoas no Nepal, não é? E fui tendo cada vez mais conhecimento das dificuldades que essas crianças passam, e então todas as aventuras solidárias, uma parte é para eles. Uma parte do dinheiro recolhido. Parte do dinheiro recolhido. Porque tu abres nas tuas redes, não é? Sim. As pessoas fazem um donativo. Um processo de angariação, não é? De fundos. Sim. Ok. E esta viagem em África? E esta foi também para a construção de uma escola no Nepal, que está em parceria também com um grande amigo meu, não sei se já aqui passou, o Pedro Queiroz. Pedro Queiroz, sim, pronto. Editou agora um livro há pouco tempo. Exatamente. E pronto, e uma parte dos fundos vai ser para ajudar na construção dessa escola, a outra parte é para uma criança de Almeirim, neste caso de Fazendas de Almeirim, que é a Constança, que é uma criança com síndrome de Rett. Pronto, que também a última causa, aliás, a última aventura também já foi para ajudar, para comprar cadeira de rodas, para ajudar terapias... Pronto, porque são sempre crianças que têm necessidades contínuas. Então é uma forma que nós temos de ajudar. Muito bem. Então, África do Sul, Botsuana, Zâmbia e Tanzânia. Já nos disseste que tiveste ali uma suspeita de teres apanhado malária, afinal foi uma suspeita forte de intoxicação alimentar. Subidas diabólicas no continente africano. O que é mais difícil para quem vai viajar sozinho em cima de uma bicicleta, ainda que a alta velocidade como tu? Pedro. Era bom. É assim, uma das grandes dificuldades que eu tive foi mesmo, em determinada altura, a alimentação, o conseguir alimentos para conseguir fazer a viagem, porque havia alturas em que não tinha sítio onde comprar coisas para comer, então à medida que fui avançando comecei a perceber que era cada vez mais difícil. Ok, na África do Sul é relativamente fácil, Botsuana também. Depois, à medida que vamos avançando, torna-se cada vez mais difícil. Essa foi uma grande dificuldade, conseguir sempre adaptar-me ao país em si, à forma como deveria comer no país, à forma como deveria conseguir hidratação no país,
Quando dizes à forma, é à disponibilidade de alimento. À disponibilidade de alimentos e também aos alimentos, porque eles variam de país para país. Pronto, então eu também não podia fugir muito daquela alimentação que eu tinha feito durante estes dias todos, que é também uma forma de me precaver, não é? Muita fruta, imagino. Epá, sim, era tudo. Lá é excelente, fruta, lá é excelente. Era sempre bananas e laranjas, tinha sempre muita. Laranjas? Cheguei a apanhar lá laranjas também. Eles vendem muito nas... eles têm lá as zonas onde param uma espécie de autocarros e tem sempre muitas senhoras a vender, desde laranjas, bananas, milho, tomates, pipocas, eles têm tudo para vender. Então era aí que eu às vezes me abastecia, né? E depois seguia, não, eles têm muita coisa. Muito bem. E segurança, é seguro? Epá, eu achei seguro... Tive ali apesar de ter sido atropelado, não é? Apesar de ter sido atropelado, pronto, ok. Não, mas vou dizer que houve ali uma zona da África do Sul que não era muito bem segura. Pronto, achei que estava arriscado mais. Sim. Pronto, andar ali a pedalar sozinho, houve ali uma zona muito complicada. Apesar de nunca ter tido ninguém diretamente a vir ter comigo, mas apercebia na cara das pessoas e tudo mais. Depois, nos outros países... é nós evitarmos o risco, porque assim, as pessoas que eu fui encontrando ao longo da viagem foram todas 5 estrelas para comigo, e aquelas pessoas que me olhavam de lado e que eu via que tinham alguma intenção diferente, eu simplesmente me afastava, e acho que é o melhor que nós temos a fazer, e é assim que nós próprios conseguimos tornar a viagem em si segura, ou mais segura, não é? Pronto. Sítios incríveis, conta-nos, Pedro. Tive sítios espetaculares na África do Sul, Mosul Bay, aquela zona toda ali junto à costa, montanhas que eu cruzei, que não consigo dizer o nome, não consigo, mas para sair da zona onde eu estava, da zona da costa da África do Sul, para passar depois para o Botsuana, tínhamos que subir essa zona toda montanhosa e passar para o outro lado. E essa zona aí foi lindíssima. Eu tenho inclusive vídeos onde eu estou fora de mim. Às vezes estou mesmo fora de mim, porque depois eram descidas intermináveis. Eu adoro descer, então aquilo era, eu ia fora de mim. E passei nas Cataratas de Vitória também, lindíssimo, lindíssimo. Passei nesses parques naturais espetaculares também, e os encontros com os animais também foram extraordinários. Passei também em grandes lagos, onde tinha centenas e centenas de flamingos, e inclusive acabava por parar um bocadinho e estar ali a apreciar tudo isso. Essas imagens vão ficando. E também a própria cultura das pessoas, e apesar de tu olhares e dizeres, como é que as pessoas vivem nestas condições? Mas tem a sua beleza, entendes? Tem a sua beleza, porque tu vês as pessoas a viver o seu dia-a-dia, a viverem naquelas condições, e ainda te conseguem dar um sorriso e dizer adeus e chamarem-te para tentar perceber o que é que estás ali a fazer. Isso para mim tem uma grande beleza também. Isso para mim também conta muito. E depois foi quando cheguei ao Kilimanjaro, toda a fase da subida foi extraordinária. Dormimos na selva, porque assim, eu fui sozinho até Moshi, que é a paragem antes da subida ao Kilimanjaro. E depois a subida temos que obrigatoriamente ter um guia. Ninguém entra no Kilimanjaro sem guia, pelo menos que eu tenha conhecimento, não. E então eu tinha um guia e 7 carregadores. Portanto, esta era a comitiva toda, era o cozinheiro, era os que levavam a tenda, o nutricionista, que no último dia, a última refeição para fazer 6h30 com a bicicleta às costas, foi um prato de pipocas. Que fominha! Foi passar fome, ao fim de meia hora estava cheio de fome. Mas pronto, a parte da subida, ter dormido na selva, dentro de uma tenda, ouvir todos aqueles animais ali à nossa volta, não é? Foi extraordinário. Espetacular. Muito bem. Tu és professor de Educação Física, Pedro. Utilizas as tuas aprendizagens em viagens, as tuas viagens, para te ajudar a comunicar com os miúdos na escola? Sim, não, é assim. Eles perguntam, há curiosidade, ou tu fechas-te em copas e não abres o jogo a ninguém? Não, mas cá em Portugal. Sim. Não, já, inclusive eles perguntam-me imensas coisas e inclusive já fui a algumas escolas dar algumas palestras e falar com eles, e eles adoram ver quando passa animais e quando passam essas crianças também mais desfavorecidas. Eu tento sempre chamar a atenção deles para que eles percebam que não é igual em todo lado, não é? E que enquanto eles têm
muita coisa, há meninos que não têm nada. Pois. É uma forma de os sensibilizar, ao fim e ao cabo. E, pá, e corre Mas sempre não muito seja bem. para valorizarem Corre o que sempre muito têm, bem. não é? Por acaso tive uma situação engraçada com uma miúda, que eu sou professor de natação também. Ah. E... Vamos dizer onde? Almeirim. Almeirim. Olá, Almeirim. Almeirim. E eu estava sempre ali a brincar com ela. Olá, sabes onde é que fica a última cidade do mundo? E ela, não. E eu dizia-lhe, é Ushuaia. E depois houve um dia que eu fui à palestra, fui lá à escola deles, dar a palestra, depois perguntei a eles todos, eu nem me tinha percebido que ela lá estava. Sim. Perguntei a eles todos, então e alguém sabe onde é que fica a cidade do fim do mundo? Onde é que é essa? E ela... Ushuaia. Boa. E então os professores dela ficou tudo a olhar, não é? Como é que ela sabe? Mas acabou por ser engraçado que ela não se esqueceu. Muito bem. Falaste do Ushuaia, também já lá foste de bicicleta. Sim, foi também uma das tuas viagens solidárias, não é? Sim, foi também uma das minhas viagens solidárias. Foram 10.000 quilómetros. Começou em Quito, no Equador. E fui até Ushuaia, a última cidade do mundo. E foi uma aventura. Fizeste o Peru todo, não é? Portanto, o Peru, Equador, o Peru, Chile. Argentina. Chegaste a ir à Argentina? Cheguei, cruzei a Argentina, fiz ali um passe. Eu era para ir fazer também aquela grande rota no Chile, muito conhecida, agora não me falta o nome. Carreira Austral. Eu era para ter ido por aí, sim. Mas depois avisaram-me que estava impraticável, porque eu fui em pleno inverno. Enquanto okay. que aqui é pleno agosto e pleno julho, lá é Hemisfério inverno. Sul. Eu fartei-me de sofrer lá nessa viagem. Por causa do frio. Por causa do frio, dos ventos. Os ventos, não é? Sim. Foi muito complicado. Ali é preciso segurar bem a bicicleta, não é? Ali cheguei a alturas a pedalar 40 km em 4 horas, 5 horas, porque o vento é tão forte que nós pedalamos a 5, 6 km por hora. Isso é quase como andar. É quase impossível. Não é? Um adulto caminha 4 km hora, não é? Sim. Pá, aquilo é só para não dizeres que vais a pé, vais montado na bicicleta, é para não dizeres que vais a pé. E chegaste lá ao Ushuaia? Cheguei. Ainda fizeste ali um cotovelzinho e foste à Bolívia ou ao Salar ou não? Não. Eu às vezes pensei nisso, porque eu ao Salar de Uyuni. Era o Salar do Uyuni, queria fazer a Estrada da Morte também, mas depois pensei, mais 100 km para ali, mais 100 para cá, é que assim, de bicicleta, mais 100, menos 100, são logo mais 2 ou 3 dias. Isso. Pronto, e eu vou sempre com os dias controlados, então não fui, foi o mais direto possível. Das 4 aventuras solidárias que já realizaste, portanto, Almeirim, Nepal, Katmandu, Campo Base do Everest, Quito, Ushuaia e África do Sul, Kilimanjaro, qual é que é aquela que tens? Qual foi a que te encheu as medidas, Pedro Bento? Eu acho que todas elas me encheram as medidas de maneira diferente. Daqui para o Nepal, porque foi a primeira, não é? E muito tempo? 72 dias. Sim, da Argentina também foram 68. Uau! Foram 68, também eram 10.000 quilómetros, não é? Mas dizias que todas te encheram as medidas, todas mas ias pôr um mas. Sim, porquê? Porque de Almeirim ao Nepal foi a primeira, é aquele fascínio, vamos sair daqui, vamos fazer uma coisa impossível, e depois quando começas a entrar na parte da Turquia, na parte da Albânia, em que já é diferente da nossa Europa, não é? Aí já começas a ter países com culturas diferentes, entras na Índia, no Irão e tudo mais, e começas a ficar fascinado por essas culturas, porque não estás habituado. Do Campo Base do Everest, foi a superação pessoal, foi estrondoso. Por cima apanhei a doença de altitude, depois fui evacuado de helicóptero, montes de peripécias. Também me encheu as medidas, também pelo calor das pessoas ao longo da subida. Essa do Ushuaia também o facto das adversidades que fui encontrando, para mim foi aquela que mais adversidades tive, foi nessa, e o facto de conseguir superá-las também nos ajuda depois no dia-a-dia, pronto. E todas elas têm, e aqui em África a cultura fascinou-me imenso, a cultura das pessoas, as pessoas fascinaram-me imenso. Ainda hoje tenho pessoas que me ligam quase todas as semanas para falar comigo, isso é extraordinário. Muito bem, portanto houve uma ligação. Sim, houve. Uau, boa. Gostava de lá voltar, mas também não podemos ir a todo lado. Então, os professores têm férias. Pois tem. Como todos os outros também, não é? Exatamente, às vezes as férias não chegam, às vezes tem que ser com umas licenças e não é fácil. Pedro, estamos a chegar ao fim, vamos fazer check-out? Vamos a isso. Vamos embora, vou pedir-te para completar as habituais frases. Na minha mala vai sempre...
E pá, já disse isto no outro podcast, vou dizer agora, vai sempre toalhetas. Ok. Sempre. Pá, isso dá-me jeito para tudo. Dá jeito. A viagem com mais peripécias que realizei até hoje? Pá, foi da Argentina, foi desde terremotos, tentarem-me matar, foi... Tentaram-te matar? Sim, na Argentina. Na Argentina? Na Argentina tentaram-me matar, logo no primeiro dia, tentaram-me matar. Logo batismo de fogo. Foi logo, Pumba. pá, tinha acabado de cruzar do Chile, pá, e tinha sido uma passagem de fronteira dificílima, muito tempestade de neve, estradas completamente geladas, porque as estradas eram terra batida. Pá, uma pessoa ali a andar a pé, porque nem conseguias andar na bicicleta. E pdepois assim que entro na estrada de Alcatrão, aquilo são retas aí de 60, 70 km, sempre em frente. Pá, e há um indivíduo, eu ia na minha, né? Pá, há um indivíduo que passa por mim, mesmo rente a mim, pá, e 1 centímetro nem tanto. Pá, e eu levantei a mão, como é o bom português, né? Levanta sempre a mão para dizer para ter cuidado. Pá, e ele parou 200 metros à minha frente na berma da estrada. E eu pensei, bem, das duas uma, ou ele vai-me querer dizer alguma coisa, ou parou só para atender o telefone ou algo do género. Pá, eu fui pedalando, pá, e ele não saía do carro, então o que é que eu fiz? Cheguei mesmo para o centro da estrada. Mesmo no centro da estrada, afastado do carro dele. Epá, e na altura que eu vou passar, sai de lá de dentro um indivíduo, parece o que eu estou a ver, vestido com aqueles fatos dos senhores do lixo, aqueles fatos fluorescentes. Sim. Sai lá de dentro com uma foice, assim no ar, que te mata, oh conho, que te mata, e o gajo vem a correr em direção a mim, e eu, ei, que se passa, que eu não te fiz nada, e eu, que te mata, Epá, e ele vem-me em direito a mim e faz o movimento para me espetar a foice na cabeça. A sorte foi que eu desviei-me para a esquerda. Sim. A foice passou aqui 1 centímetro do pescoço. Pá, e ele veio-me acertar aqui no braço. E eu, ei, que estás maluco? Aquele espanhol. Ele chegou a acertar-te no braço. A acertar no braço, sim. E feriu-te, magoou-te? Não, porque ele bateu com a mão, com o punho. Quando ele fez o movimento descendente, não sim. foi a foice. Foi a minha sorte. A foice passou perto do pescoço. Caramba, road rage na Argentina. E depois ele a correr atrás de mim, que ele não desistiu logo, e eu a pedalar. E depois a seguir, pá, ele regressou ao carro e a seguir tentou-me atropelar. Ainda estou a imaginar as coisas todas, estou a ver toda a cena. Ele regressa ao carro, eu continuei a pedalar, pá, e pensei, pá, peraí, agora ele está atrás de mim, se ele quiser acerta-me. Então eu cheguei-me novamente um bocadinho para a esquerda, mais para o centro da estrada, e na altura que ele vinha mesmo em direção a mim, eu puxei a bicicleta toda para o lado da valeta. Para fugir. Da valeta contrária. Sim, ou seja, da valeta contrária. Ou seja, eu tentei ganhar ali um bocado de espaço para depois ter margem de manobra para puxar. Bem, se eu não tivesse feito isso, ele tinha-me acertado e tinha-me atropelado. Caramba, e depois foi-se embora. Andei ali um dia sempre a olhar para trás, não é? Pois. Com medo, até porque aquelas estradas são sempre em linha reta. E caramba. E pá, pronto, foi a situação mais complicada que isso tive em tudo logo viagem. no primeiro dia? Primeiro dia na Argentina. Na Argentina. Por isso é que eu digo que essa foi a viagem mais complicada. Depois as temperaturas, sempre menos 15, menos 10 graus, muita neve, terremoto no Chile. Também apanhaste um terremoto também? Apanhei de 5.4 na altura. E sentiste-o? Senti, estava a dormir, até pensei, pá, estou-me a sentir mal, estou a sentir a cama a abanar. Sério, foi mesmo o pensamento, estou-me a sentir mal, a cama está a abanar. Quando eu abro os olhos vejo o candeeiro a abanar. Tenho que me levantar porque eu estou mesmo mal. E depois no dia a seguir, depois aquilo parou, então melhorei. Depois, no mas dia percebeste a seguir, que tinhas passado por um terremoto? Percebi no dia a seguir, quando estou a ver nas notícias, que era a dizer terremoto na escala de 5.4. E tu, então foi isto. E eu foi isto. E depois até perguntei ao senhor lá do sítio onde eu tinha ficado, mas vocês não têm alarmes, não têm nada? Não, aqui para nós só a partir dos 6.2, 6.3 é que é mais grave. Até aos 6 não se passa nada. E eu, ok. Life goes on. Exato. Muito engraçado. Olha, o carimbo de passaporte ou o visto mais difícil de obter? Foi o do Irão, continua a ser o do Irão até hoje. Foi preciso uma carta, foi preciso... Mas aí não pedalaste no Irão? Pedalei até Teherão. Sim, quando foste para o Nepal? Sim, quando fui para o Nepal, pedalei até Teherão e depois passei o Afeganistão de avião e aterrei na Índia. Não é um país para pedalar? Quero lá ir. Quero lá ir. Há muitos viajantes. Sim. Acho quer dizer, há muitos. Há viajantes a atravessar o Afeganistão de bicicleta. Afeganistão, Paquistão, há alguns, sim. A recordação de viagem mais cara? Foi uma tela que eu trouxe pintada com tinta de ouro do Upper Mustang. Em 2016 fui lá fazer uma prova de BTT, que é a prova onde passa mais alto no mundo. Upper Mustang é no Nepal. Sim. E estávamos lá num dia de descanso
e lá numa vilazita do Upper Mustang eles tinham lá uma casinha muito pequena onde um senhor pintava à mão com tinta de ouro umas telazinhas, pá, e trouxe aquilo, dava para enrolar, meti aquilo depois no saco da prova e consegui trazer para casa. Talvez na altura tenha-me custado 20 euros, talvez. Sim, não foi muito caro, mas eu também nunca trago nada muito caro. É o valor que lhe atribuis, é que é elevado. Sem dúvida. Boa. A refeição mais estranha, qual foi, Pedro? Pá, essa foi na Tailândia aqui há uns anos, mas isso foi uma viagem de turismo, não foi nada destas. Provaste aquelas iguarias de rua, foi? Foi uma espécie de gafanhotos, uma pessoa nem chega... Eu nem sabia nada, mas pronto, mas provei, mas não. Estaladiço e crocante. Sim, não. E oleoso. Mas não foi, não me seduziu. Olha, gostava de viajar com... Pá, eu gostava de viajar com... E volto a dizer isso, já disse isto no outro podcast, com o Bruno Nogueira. O humorista. O humorista. Pá, acho que ia ser espetacular. Para pedalar e fazer abdominais, é isso? Porque eu gosto muito da forma dele fazer humor, aquele humor sério, gosto muito e acho que ia ser uma viagem engraçada. Olha, vamos fazer por isso. Bruno Nogueira, se ouves este podcast, entra lá em contato com o Pedro Bento, professor de Educação Física de Almeirim. Nem que seja uma viagem de 2 ou 3 dias. Ou até ao Algarve de bicicleta. Exatamente. Olha, chegámos ao fim, Pedro. Música. Que música escolheste para fechar a nossa conversa? Eu em todas as viagens tenho sempre uma música que me marca bastante. E nesta foi a música do Resistência, no Nasce Selvagem. Ias a ouvir enquanto pedalavas pela savana africana. Epá, naqueles dias em que eu estava assim mais sentimentalista, mais em baixo, meti esta música e o humor vinha cá para cima. Muito bem. A motivação voltava a ficar em altas. Há muitos dias em que... Sim, porque isto de viajar não é só tudo bom, não é? Também tem dias maus e há dias complicados. Há dias muito, muito complicados. Quando bate aquela saudade, Não só, é quando estamos mal fisicamente, estamos mal psicologicamente, as dores também já apertam, dor no joelho, dor aqui, dor acolá, há dias que não são propriamente bons, mas é quando ouvimos estas músicas. E esta música tirava-te da fase com dor. Sim, exatamente. É isso, essa fase. Pedro, obrigado, foi um gosto uma vez mais. Todo meu. Prepara lá essas aventuras e vem contá-las aqui à Rádio Observador. Nasce Selvagem, a fechar a conversa do Fim do Mundo desta semana. Estamos de regresso de hoje 8 dias, já sabem, sejam bons e boas viagens. Não és de ninguém, vive selvagem, e para ti serás alguém nesta viagem.